Tudo bem? Começamos a, a essa live hoje com o Kleber Jerônimo. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais uma live hoje, né? Vamos aguardar o Kleber entrar aqui. Boa noite, Kleber. Tudo bem, querido? Boa noite, Vanessa. Tudo bem com você? Tudo Comigo? jóia, tudo maravilha, né? Tirando toda essa situação que a gente está vivendo, né? Tá tudo tranquilo. A gente está aí, né? Para mais uma live com você aí hoje, Kleber Jerônimo. E aí, Kleber? Oi. É um prazer Ô, enorme estar com você aqui, meu amigo. Vamos bater um grande papo hoje com essa galera que está aí entrando, Daiane, a Sara, o Maurício. Muito boa noite a vocês aí que estão entrando. Vamos nos apresentar, né, o Kleber? Vou deixar para você vamos lá. se apresentar primeiro para essa galera aí que está chegando. Vamos lá, então. Boa noite para quem está entrando aí. É um prazer também, Vanessa. Às vezes eu quero te chamar de doutora, né? Mas você Não, falou, me me chama de chama de Vanessa. Vanessa. Isso. Então tá bom. É um prazer estar falando contigo, poder trocar Prazer é ideias meu. a respeito da nossa área, né? Nos Isso. conhecemos aí pelo canal do YouTube, seu canal é excelente. Eu tenho Gratidão, teu extraído também. assim, extraído bastante coisa assim dentro daquilo que eu estou começando a aprender, né? Eu sou instrutor de trânsito há mais ou menos 21 anos, vai fazer agora em junho. Uhum. Também formado em diretor geral, diretor de ensino. Trabalho até na mesma autoescola aos mesmos 20 anos, então uma área assim que eu gosto muito, é uma área assim que eu tenho um prazer enorme de estar trabalhando, executando. E eu tenho que comecei um canal há pouco tempo, né? Acho que você já notou, tem mais ou menos Uhum. 5 vídeos, Vencendo a Mente para Dirigir. E é um canal tratando mais assim da parte de PNL, né, crenças Uhum. limitantes, prisões mentais. É uma área que eu estou começando agora, na verdade, viu, Vanessa? Assim, para mim Uhum. está sendo tudo muito novo. Esse Sim. ano mesmo, no começo do ano, eu participei de uma imersão e aí eu Legal. comecei a notar que isso seria muito válido, né? A gente está trazendo para essa área, assim como você traz, isso que me chamou muita atenção do seu canal, a trazer para a nossa área, porque assim, a gente desenvolve isso, trabalha assim, mas a gente não tem noção de o quanto isso pode ajudar, né? Quando você vai Perfeito. um pouquinho mais a fundo no problema do aluno, quando você descobre desde quando surge a crença limitante, né, a prisão Uhum. mental. Então, eu queria estar até desenvolvendo melhor essa área agora, mas infelizmente, por causa da pandemia, né, precisamos ficar parados, mas assim me sinto satisfeito e aquilo que eu tenho aprendido, né, até de uma mentoria, acredito que tem ajudado bastante, até para o meu conhecimento pessoal. E Que aí, quando passar legal. tudo isso, eu quero ir mais adiante. Mais a Então, fundo. E olha quero só, mesmo. Kleber, eu justamente pelo fato de eu observar assim, o teu comprometimento com essa área, o teu comprometimento de ir mais a fundo, eu vi que o teu canal ele fala sobre a mudança da mente, né, para que o aluno supere o medo e vá realizar o seu sonho. Então, justamente por isso que eu te convidei, porque eu achei assim muito legal da tua parte, né, que como eu falei com o Rafael Malbec, tive uma live com ele, o cara é fantástico, um youtuber também muito famoso. E todo início a Muito gente top. começa, né, de um princípio, de um início, né? E eu tenho certeza que você também vai bombar aí nas redes sociais, porque tu é um cara assim muito legal, assim, a forma que você trabalha a questão da mudança da mente. E eu achei bárbaro e por isso eu te convidei para estar aqui junto comigo falando sobre reprogramação mental, falando sobre o medo de dirigir na autoescola e como as pessoas precisam mudar essas crenças, né? Essas crenças limitantes. Que eu vi um vídeo teu hoje, achei muito legal. O Lecão está dizendo, doutora Vanessa me ajudou a libertar o fantasma da reprovação, Ana Carla entrando. Gente, olha só,
Primeiro eu queria dizer para todos os instrutores, que eu tenho instrutores que me seguem, né? Diretores de ensino, eu quero mandar um abraço para vocês. Aqui no Rio Grande do Sul está saindo uma nova portaria do Detran, já saiu uma nova portaria do Detran, começando as atividades amanhã. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, amanhã mesmo já estou colocando no canal, tá? Queria mandar um beijo muito forte aí para o pessoal lá do CFC Link, aqui de Canoas, parceria, né? A diretoria deles lá, o Link, que é vereador aqui em Canoas, Alexandre, Sandra, Daiane, Adriana, o Pedro, diretor de ensino, que é meu esposo e trabalha lá também. Eu quero mandar um beijo muito forte para essa galera aí que ajuda muita gente também a superar os medos, né? Superar o medo de dirigir. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, voltado para a autoescola. Então o pessoal que está aqui, que está no processo ainda de habilitação, hoje vocês têm que ficar com a gente até o final, não é mesmo, Kleber? É isso aí. Fique Hoje... aí que a gente vai dar altas dicas para vocês para superarem esse medo, essa crença de limitante que é difícil passar numa prova prática, é difícil lidar com a pessoa que está do lado, então a gente vai ter dicas muito importantes para vocês. E quero também agradecer aí o pessoal que está entrando, tem bastante gente conhecida aí, a minha amiga Adriana, meu amigo Silas, muito tempo que eu não vejo, que é amigo de faculdade, você até colocou aí Clebão, minha esposa também está assistindo, um beijo para ela. Um beijão! E fique aí com a gente, que vai ser Isso! top. O pessoal da ótimo. direção defensiva de Cuiabá está assistindo a gente hoje, viu, Kleber? Um abraço aí para o pessoal de outros estados, até de outros países também, que acabam entrando e conversando aqui com a gente, né? Então, vamos. Olha lá, o Matheus de Ibitinga, São Paulo. Você é de São Paulo também, né, Kleber? Sim, eu sou do município de Carapicuíba, da Grande São Paulo, mas eu trabalho no centro, na região central de São Paulo, na capital. Média de 30 quilômetros até lá. Então eu já estou bem onde o pessoal considera a muvuca, né? A muvuca! Tem marginal Tietê, tem avenidas assim de grande fluxo. E é bom. É bom porque o pessoal... E para dar aula para esse pessoal que tem medo de dirigir nessa região, como é que você faz? Quais são as estratégias que você usa para esse pessoal que chega para você, você é instrutor, chega para você com muito medo, o que você fala inicialmente para esse aluno ele começar a mudar a mente? Bom, a princípio, os alunos que eles ingressam nas autoescolas, eles até vão com um certo comportamento assim. Eu estou numa região central, então eu vou aprender tudo sobre direção. Então essa parte é legal. Então eu estou situado num local onde realmente tem um grande fluxo. Só que estrategicamente a gente sempre escolhe um local mais confortável, um local com menos fluxo, não zero de fluxo, porque tem uns até que falam assim, nossa, mas eu estou vendo pedestres na rua, estou vendo carros. Eu falei, mas é o início que você tem que dar, né? É o pontapé inicial. E nisso já vou tentando desconstruir bastante pensamentos que o candidato vem. Primeiro porque ele já vem com aquele medo de como que é o instrutor, né? Ele vai pensar assim, quem é que vai estar do meu lado? Será que ele vai ter paciência? Será que ele vai me ajudar mesmo? Será que na hora que eu errar, ele vai poder repetir aquilo que eu estou fazendo? Então já vou desconstruindo a primeira parte que sou eu, como que é o instrutor. Então já vou conversando com a pessoa desde a partir do momento que sai da autoescola, fazendo brincadeiras, já fazendo aquela entrevista, né? Qual o seu medo, qual o seu objetivo de tirar uma habilitação, até a chegada do percurso de aula, eu já vejo que muitos deles já estão mais tranquilos, eles já estão falando de situações que já ocorreram, e na hora que ele começa a pegar o carro, eu perguntei, como você está? E a maioria deles, graças a Deus, diz assim, eu estou bem, já estou mais confiante. Então, ou seja, é porque ele já vem com aquela crença limitante de que não vai conseguir, que a pessoa que está do lado dela não vai poder ajudar, mas quando ela vai pegando confiança em você, isso ajuda bastante, né? Sim. Então, até eu li um livro do Augusto Cury bem interessante, acho que é As 10 Leis da Felicidade, que ele diz o seguinte, que acho que 90% das expectativas que o ser humano cria não existem. Então, eles criam tantas expectativas de como vai ser a autoescola, como vai ser o instrutor,
como vai ser o modo de conduzir o carro, se realmente vai aprender. E na hora que ele começa a ver que não é nada daquilo, ele já sofreu por antecipação. Você Ele falou já uma ali... coisa muito legal agora, o sofrimento por antecipação. Você sabia que esse sofrimento que a gente vai criando na mente, né? Essa fantasia mental, eu chamo de teatro mental, né? Que nós vamos criando, a nossa mente é assim, vai produzindo coisas na mente. Isso se chama ansiedade. Então, Ansiedade. ansiedade, quando a pessoa ela fica criando cenas, e às vezes cenas que não existem e provavelmente nem vai existir. Isso é Exatamente. ansiedade. E o gerar essa ansiedade, né, de forma sem você controlar isso, você dá um para-te-quieto nessa imagem ou nesse teatro, e às vezes esse teatro tem até falas, sabe? A nossa mente, ela conversa, e ela vai criando um cenário quase que real, sabe? E isso é muito comum, ô Kleber, e eu percebo isso com as pessoas que vão fazer prova. O pessoal já vai dando um like aqui, ó, dá um coraçãozinho bem lindo aqui pra gente. Isso é muito legal. Você sabe que isso vai criando, principalmente para aquelas pessoas, ô Kleber, que vão fazer prova e reprovam. Aí, quando ela vai para a segunda prova, ela já vai com medo. Porque ela criou. Você já ouviu falar com certeza, em telefone sem fio, né? Eu conto uma Sim, sim. história para você, aí quando você tem que repassar essa história, sabe? Você já vai criar algo a mais na sua mente ali, né? Você Uhum. vai botar uma pitada a mais de sal ali naquela história. A mesma coisa acontece com as coisas que nos acontecem. Cada um tem ali uma forma de perceber aquilo que está vivenciando. Então o cara vai lá para a prova, né? A pessoa vai lá para a prova e reprova. Aí vê toda aquela garra, aquela coisa toda, aquelas emoções todas negativas referente ao exame, né? Aí ela vai lá e marca uma reprova, né? Vai lá, faz de novo. Quando ela vai estar lá na hora da prova, você imagina como é. Ó, a André está dizendo, é isso que acontece comigo. Você já, um dia antes da prova, às vezes até uma semana antes, você já começa a criar um teatrinho mental, voltando à reprovação, o examinador, aquele momento que você foi reprovado, os erros, e a pessoa não pensa. Olha minha comadre Marisa entrando, um beijo! Você não pensa no que realmente você quer, que é ser aprovado. Então, o Kleber, eu queria ver contigo, assim, ó, você já deve ter vários casos de alunos, né, que vieram de outros CFCs, que reprovaram, que vem com aquele medo, né? Qual é a dica que você daria para essas pessoas? O que você normalmente faz com esses alunos reprovados que vêm com essa situação, assim, com muito medo da prova? Porque eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem o medo da prova, outros daqui a pouco vão entrar. Eu tenho muito medo de fazer prova, já reprovei. O que a gente pode ajudar esse pessoal? Vamos lá. Eu tento ajudar da seguinte forma. Isso já vou tentando desenvolver nas aulas, porque realmente, quando ele vem até nós, tem muitos alunos que já vêm reprovados, mas É, reprovados aonde? Na mente. Porque ele vem dizendo falou assim, tudo. né? Eles vêm para nós e falam assim: ah, como eu vou ser reprovado no primeiro exame, então eu já vou preparar a taxa de remarcação, isso, aquilo, então eu já vou tentando desconstruir isso. Eu falo assim: não. Por que que a prova, por que que você ouve falar de muitas pessoas que reprovam? Eu mostro que é uma prova que tem um certo rigor, por mais que seja aqui em São Paulo, no percurso onde nós fazemos aulas é fácil. Só que assim, eu vou mostrando os pontos negativos, sim, mas de uma forma que não assuste a pessoa. E quando se trata assim do examinador, eu sempre falo isso para eles. Falo, gente, não é ele que não vai com a cara de vocês, porque é muito pouco tempo para ele estar com vocês
e não ir com a cara, só de olhar e falar, não, eu vou reprovar. Não existe isso. Eu falo, é vocês que não vão com a cara deles. Porque vocês não conhecem e já está pensando, ele vai me reprovar, ele tem cara de mal, e se ele não deu bom dia, e se ele não dormiu bem com a mulher dele, isso, aquilo, eu falo, para com tudo isso, não pense dessa forma, e pense, em primeiro lugar, ele está ali para cumprir com o seu trabalho. Aí eu faço comparativos. Você não trabalha? Sim. Você não tem obrigações a cumprir? Sim, ele também, ele está fazendo o trabalho dele. E se realmente ele vê que você não está apto ou apta a ser aprovado, realmente vai reprovar. Mas assim, às vezes é por coisas pequenas, que você fala, não faz diferença no trânsito, mas para uma avaliação faz. Então eu sempre digo para o aluno, por favor, não vá pensando em quem vai estar do seu lado, não importa quem vai estar do seu lado. O importante é o que você vai desenvolver na sua prova, aquilo que você aprendeu. Eu digo também sempre o seguinte, ali como existe vários candidatos para fazer prova, até de outras autoescolas, ali começa um jogo de informação, aí vem aquele aluno que foi reprovado e diz, ninguém passa de primeiro. Aí a pessoa, ela pega aquilo para ela, o que ela vai fazer? Vai ficar com medo. Então, na hora de entrar no carro, vai tremer na base. Olha Outros só. também, eu costumo falar até também, só para finalizar. Pode continuar. Não fique observando outras pessoas realizarem prova. Isso acaba atrapalhando demais, porque às vezes a pessoa ela olha assim, aquele examinador ou examinadora está reprovando vários alunos, então não quer ir com ela. Aí chega na hora da prova, é a bendita pessoa. O que vai acontecer? Ela não vai conseguir. Então, eu vou dando dicas dessa forma. Não preste atenção na prova, não fique ligado na pessoa que vai estar do seu lado. Pensa no que você aprendeu, naquilo que você desenvolveu, porque, e digo sempre assim, a prova não diz quem você é ou aquilo que você executou. É só uma prova. Eu acredito assim que os alunos, né, os candidatos, eles provam para nós, instrutores, que têm total capacidade para passar na prova. Por nós até já estariam aprovados. Com certeza. Né? Mas eles têm que passar pelo teste, né? Mas o teste não diz sobre o que ela é, né? O teste diz sobre uma burocracia, né? Uma parte que é exigida pelo Detran e pelo Denatran. Poxa, você falou uma coisa muito legal agora, Kleber, que a prova não mostra o que a pessoa é. Às vezes eu já tive casos de alunos tendo inúmeras reprovações e achando que é uma pessoa sem valor porque reprovou. E não é. Porque a prova, na verdade, ela tem duas situações. Você tem que controlar o veículo e você tem que controlar o teu emocional, né? E isso. Quando você controla super bem o veículo em aula, está fazendo tudo certinho, o instrutor já não tem mais o que te ensinar, você já domina tudo. Aí chega lá na prova, parece que desandou a maionese, né? A pessoa não consegue de jeito nenhum ser aprovado. Na verdade, é porque ela se preparou muito na prática e não preparou o emocional dela para fazer essa prova, né, Kleber? Então, aí tem que entrar umas estratégias importantes para que a gente possa aí, ajudar essa galera a passar, né? Porque o importante, assim, é a gente compreender que tudo é um processo, é uma etapa. Então, cada etapa, a gente tem que vivenciar essa etapa um passo de cada vez, não é mesmo? Aí o pessoal que está entrando, a Tânia, tudo bom, Tânia? O Pedro, meu esposo, está assistindo a nossa live, a Alessandra está entrando aqui. A Tânia é minha esposa. Opa! A Tânia, a Clara, minha irmã. Legal, um abraço. A Thaís também, uma grande amiga minha, está presente aí também. Bacana, sejam todos bem-vindas, né? Então, gente, agora como é que nós vamos ajudar essa galera aí a se preparar para a prova, né? Porque hoje o nosso tema é medo dirigindo na autoescola. E o maior medo que eu vejo dos alunos é justamente o medo da prova, né? Olha o Silas dizendo, vai Corinthians. Pô, eu sou gremista, velho.
Ah, não, Ela é do Silas. sul. Ela é do sul, Silas. Então, Ah, mas tudo tá, ó, tá tudo certo. É, é o que ele importante. sabe que eu sou São Paulo. Ele sabe que eu sou São Paulino e gosta de provocar. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo, tá tudo Que, certo. que bom que a gente pode aí ter o nosso time do coração, né? Então vão dando Com um certeza. likezinho aqui para essa live que a gente vai ajudar aí muita gente a passar na prova prática de direção. Calmar os nervos, né? Porque o importante é Isso. isso, né? A Maria tá entrando, um beijo, Maria, né? Um beijão, vai entrando, vai entrando. Então, sabe que quando eu dava aula, faz muitos anos, eu trabalho na área há mais de 25 anos, né? Então, comecei dando aula prática, dei durante 17 anos aula prática, aí depois fui dando aula teórica e prática, aí depois virei diretora de ensino, aí, enfim, hoje eu sou psicóloga do trânsito do município de Canoas, ajudo muitas pessoas mesmo a superar o medo de dirigir, há outros medos também no consultório, porque o processo mental do medo, você pode frear ele, sabe? O Pode. medo é algo que você está vivenciando no agora, neste momento. Você está passando por uma situação, por exemplo, está lá atrás da direção e bateu aquele pavorzão, entendeu? Isso é Uhum. medo. Aquilo que você produz na sua mente, aquilo que você não vivenciou ainda, é a ansiedade. E a gente tem que atacar essa ansiedade. A gente tem que atacar essa ansiedade da prova. E aí eu dou algumas técnicas, né? A Ana está dizendo que é do Rio de Janeiro. Boa noite, Ana. Tudo bem, querida? Algumas estratégias para que esse pessoal possa ir para a prova de uma forma mais tranquila, mais suave, né? Que é Uhum. fazer um passo a passo na mente. Tipo Ótimo, assim, vamos lá. né? Quando você vai para uma prova e você tá muito nervoso, os pensamentos eles ficam meio que desconexos, fica viajando demais, fica indo para lá, indo para cá e não chega a lugar nenhum, né? Ao ponto de Isso. dar muitos efeitos físicos, né? Você já deve ter Uhum. tido casos de aluno assim com dor de barriga, tá suando, tá Dor de tremendo, cabeça, dor de dores nos cabeça. ombros, vários Olha, tipos de dor. dor por tudo quanto é parte do corpo. Eu sempre digo para o É. aluno assim, olha, se você está com muita dor, tá beleza, mantenha isso, porque Oi, Estela Maris, um beijo. Psicóloga Estela Maris fez uma palestra aqui junto comigo aqui no Instagram, fantástica. A gente vai fazer outra também, vamos marcar com certeza. Gente, olha só. Primeira coisa que a gente tem que fazer é um passo a passo. O instrutor vai lá e te passa. Beijo, Estela! O instrutor ele te passa todo um passo a passo, faz ali os simulados de prova, não é mesmo? Então, Isso. o que, que o aluno tem que focar? É justamente nesse passo a passo. Uhum. Os instrutores que estão aqui hoje, prestem atenção, faça um passo a passo com o seu aluno e faça ele fazer um simulado como se fosse a prova. Você tem que simular tudo que vai acontecer lá no dia da prova. Você é o examinador daquele momento. E o aluno, Uhum. ele não tem que estar ali perguntando, eu tenho que fazer isso. Não, imagina se fosse a prova. O simulado é a prova. O examinador não vai ficar corrigindo, ele vai o quê? Ele vai te avaliar. E é isso aí. Um beijo, Luciana, tá chegando aqui. Obrigada, querida. Então, assim, vamos fazer um passo a passo com esse aluno e esse aluno tem que gravar tudo que ele tem que fazer. Um primeiro Isso. passo, que é antes de entrar no carro, olhar, ver se vem carro para abrir a porta. Um segundo passo, é entrar dentro do carro, fechar a porta e conferir. Um terceiro passo é avaliar o back, que eu digo back, o pessoal dá risada, é banco, espelhos e cinto. Então, a pessoa Legal. tem que confirmar o back, banco, espelhos e Uhum. cinto. E assim a pessoa vai fazendo a prova, mas ela tem que pensar e ela tem que executar aquilo que ela pensou. O que que acontece? Ó o Oliver aí, beijo, Fala, chegando. Joe! É isso Isso aí, Joe. aí, querido. A Jaci também.
uma grande amiga também. Obrigado por estar na live. Vamos lá, pode falar, Opa! Vanessa. Ela está dizendo, é tanta informação que a gente esquece na hora. Por isso tem que fazer um passo a passo. Por isso que você Sim, tem que ordenar o pensamento. Primeiro pensa numa coisa, executa essa coisa, depois você vai pensar em outra e executar. É assim, se você fizer um passo a passo de tudo, chega na hora, vai ficar muito mais fácil. E aí você, fazendo esse passo a passo, você acaba controlando as tuas emoções. Entende? Porque isso é aí. muito normal a gente ficar nervoso. Olha, só para te ter uma ideia, e já vou te passar a palavra, Uhum. Kleber. Eu me lembro as minhas provas, porque eu era instrutora teórica, prática, diretora de ensino, e eu fiz mudança de categoria. Fiz carteira para moto, depois eu vim para fazer para ônibus, e eu tinha que fazer prova como qualquer outra pessoa. E o que, que eu fiz? Olha só que massa! Eu fiz um passo a passo. E essa técnica do passo a passo funciona. Porque eu sou uma pessoa que, quando eu tenho que mostrar algo para alguém, claro que hoje nem tanto, mas no passado eu era muito tímida, aí batia tudo, batia dor de barriga, batia tudo. E eu ficava muito nervosa na hora. A partir do momento que eu criei essa estratégia do passo a passo, funcionou. O importante é funcionar para você também. E eu tenho certeza que funciona. Porque você fica tão focado, tão concentrado no que você tem que fazer, que o nervosismo você não sente ele. Ele está ali, mas você não sente. Entende? Porque você tem que dominar é a tua mente. É isso. Isso aí. O que, que você Isso mesmo. achou disso, Kleber? O que você achou dessa ideia do passo a passo? Não, é perfeito. Isso aí também eu costumo adotar com os alunos lá na nossa autoescola, né? Então, o Ótimo. que que eu procuro passar para o aluno, né? Então, quando ele acaba as aulas práticas, geralmente ele fica um período, né, sem treinamento, porque aqui, pelo menos na capital, São Paulo, demora em torno de 7 a 10 dias para uma marcação de prova. Então, eu aconselho, por exemplo, dele fazer alguma aula extra próximo da prova. Geralmente levamos o aluno para conhecer o percurso da prova. Tem vídeos do percurso da prova, então quer dizer, vai se repetindo isso tantas vezes para ele realmente focar somente nisso, para ele focar exatamente na prova, não naquilo, nas condições ou naquilo que está ao redor. Então, para não ter o pensamento sobre o examinador, não ter o pensamento de ter um público vendo você fazendo a prova, não ter o pensamento de nada, se está chovendo, se está isso, aquilo, ou seja, para ter um foco mesmo. Então, eu acho Perfeito. interessante a essa repetição, né, de você dar o passo a passo. Por isso que eu até para o aluno, eu dou o vídeo para ele, ó, isso aqui é o vídeo do seu percurso, segue esse passo a passo que vai dar tudo certo. Até eu peguei um código esse ano, assim, que peguei com o meu mentor, que diz o seguinte, eu chamo de ERD, estude, repita e domine. Quer dizer, você Massa estudou, isso. repete várias vezes, porque o carro é uma repetição, né, de Perfeito. movimentos. A prova prática em si é uma repetição de tudo aquilo que você aprendeu nas aulas práticas. Quer dizer, aí você vai estar dominando. Às vezes as pessoas acham que precisam alcançar aquela perfeição. Everton, tá, apareceu aí, meu amigão, top. Obrigado Bacana por ele. estar na Mandou live. tu Um abraço. transbordar. Transborde, amigo. É isso Transborde. aí. São parceiros. Que legal. Então, eu peguei bem essa técnica. Então, você estudou. Então, repita várias vezes até você chegar à excelência daquilo que está fazendo. Ou seja, e depois você vai estar dominando. Mas, assim, às vezes o pensamento contrário é que tem que fazer tudo perfeito. Obrigado, Maria. É um Oh, amor, é uma amigona nossa também. por isso que eu É... convidei ele para vir fazer essa live comigo. Ó, eu não estou enganada, eu não estou enganada. Não, Olha aí. ai, que legal. Então, para ter o pensamento, e só aquilo que está deve ser executado. Quando ele tem esse pensamento, ele não vai pensar naquilo que está ao redor dele, né? E às vezes a Perfeito. pessoa pensa na perfeição, mas assim, não vai ser o perfeito. Até nas aulas práticas isso ocorre muito. São pessoas até com o que nós chamamos de mindset fixo, né? Quer Isso. dizer, ela tem que fazer tudo perfeito, ela tem que fazer tudo assim, do jeito dela, ela não pode errar. Aí as pessoas falam, mas na prova eu não posso errar. Eu falei, não, você pode errar até, mas você tem um mínimo de erros
né, você só tem o máximo de erros, tem um limite de erros para isso. Então, quando você tem um limite, é que você tem uma tolerância. Então, às vezes, você pode usar isso a seu favor. Então, quando você Claro. erra na hora da prova, relaxa, respira. Enquanto a pessoa que está do lado, que é o examinador, não disser a você que a prova está interrompida ou que já está reprovada, continue. Isso Beijo, aí. mana. Te amo. Querida Dei aula para Clara. ela também. Dei aula Ó, para ela também. Dei aula para minhas irmãs, dei aula para minha esposa. Estou dando aula para o meu filho agora. Se você ver meu primeiro vídeo do canal, estou dando aula para o meu filho. que Só que foi legal. interrompido, tá super chateado, coitado. Ah, Mas logo, logo a gente volta aí. Então, aí eu falo, respira na hora, né? Não, mas se ele tiver com pressa, não existe pressa, porque na prova não tem tempo, a não ser na hora de estar fazendo a baliza. Então, baliza. respira, lembra o que tem que ser feito, corrija aquilo que errou, dá continuidade, né? Já teve casos mesmo de alunos que reprovaram por achar que já estava reprovado. Ou E seja, como comete tem, erro, né? nossa, ali errou, já fala reprovei, começa a fazer tudo de Reprovei. qualquer jeito, não tá nem aí. Eu falo, não. Aí quando eu falo, não, você tinha chance ainda, se foi só isso, você tinha chance de passar, por que que você não deu continuidade? Mas não, porque já achou que estava reprovado. Eu falei, mas o examinador disse que reprovou? Não, só me disse depois. Eu falei, então, você poderia ter dado continuidade. Mas enfim, são inúmeros alunos que a gente tem, que a gente recebe. A gente sabe que cada um vai lidar de uma forma. Mas esses Sim, que vêm assim mais, eu não falo tranquilos, porque na prova é difícil a pessoa estar é, bem à vontade para é fazer. Até eu verdade. fico, se eu vejo um aluno assim, eu até pergunto, você está dopado, você tomou algum remédio, o que que você fez? Fez yoga? Eu fico perguntando, porque é muito incomum a pessoa estar muito tranquila na prova. Ela está É ansiosa, ela quer já verdade. que tá lá, ela quer que passe esse período, né? Mas aí eu falo assim, não, então, normal. Só tenha controle das suas emoções na hora. É Controle-se. verdade. Não Olha deixe só, o medo te simples, né? dominar. É simples, mas não é fácil. Eu sempre digo assim, ó, Uhum. é simples você controlar as suas emoções, mas não é fácil. Porque Não é vai, fácil. vai precisar que você esteja no aqui, no agora, que você esteja no presente, não deixar a tua mente devagar, ir para outro planeta, que eu digo, né? A Uhum. pessoa tem que estar focada no objetivo que ela quer e também ciente que ela sabe, né? As pessoas que reprovam, elas acabam indo para a prova achando que ela vai reprovar novamente. Sim. Vão com um pensamento muito negativo. Eu sei que Sim. a experiência de ser reprovado não é nada agradável. Isso Nem um mexe pouco. com a pessoa, né? Mas, em compensação, eu também sei que se ela pôr na mente dela, tá, que o próximo exame é o primeiro exame, Uhum. sabe, ó, vamos encarar o próximo exame como o primeiro exame. Esquece o que passou, porque você não tem como voltar lá atrás e alterar o passado, sabe? Então, Isso. para que ficar se remoendo no passado, né? Aí entra a culpa. Pessoa que Uhum. fica muito lá atrás, ela fica se culpando, ela fica se autoflagelando. E isso não contribui em nada, né, o Kleber, para a próxima, não contribui para a próxima Isso. E prova. até você falando sobre isso, Vanessa, existe também com os alunos uma autocobrança. Ela às vezes Uhum, não aceita o fato de ter reprovado a primeira vez e se exige demais na segunda. com E eu certeza. peguei já vários casos de candidatos que eles ficaram até mais nervosos do que a primeira, porque o grau de exigência se tornou muito grande para ela. É E verdade. aí você tenta na hora, né, como eu coordeno exame prático aqui em São Paulo também, como é uma autoescola grande, até a nossa diretora de ensino aí também entrou, a Alina. Beijo, Alina. Opa, Saudade, né, de Lina, seja trabalhar juntas, bem-vindo. né? Então, nessas horas a gente tenta tranquilizar o aluno para falando, não, não se cobre tanto, porque não é perfeito. Não seria dessa forma. Vai com calma que consegue. Mas às vezes essas exigências, até entrando nesse assunto, é importante a gente destacar. Às vezes aquilo que está ao redor dela também cobra muito. Por exemplo, familiares cobram demais.
O fato da pessoa ela ter que adquirir a sua habilitação. Eu peguei um caso há muitos anos atrás, me fez recordar agora. Você vai, não sei se você vai dar risada ou vai se entristecer, mas olha só o que aconteceu. Ela não era minha aluna. Aí ela chegou para mim e falou da seguinte forma: Ah, eu preciso passar nessa prova de qualquer jeito. Aí eu falei, não, não pense dessa forma. Perfeito. Provas são provas, né? Provas são provas. Tente, se esforce em passar, mas quando você se cobra muito, pode ter certeza, É vai ter pior. uma certa dificuldade, é É pior. pior. Mas olha só o que aconteceu. Ela me explicou. Raíssa, um beijo. Amigona também. Seja bem-vinda, Raíssa. E olha só o que ela comentou comigo e com o meu amigo, companheiro de trabalho também. Falou, não, sabe por que eu tenho que passar de qualquer jeito? Porque meu esposo disse que se eu reprovar, em comemoração à minha reprovação, eu vou fazer um churrasco. Aí eu não acreditei no que eu vi. Eu não acreditei Adoro no que comer eu um vi. churrasco. Às vezes a pessoa ela precisa tanto de um apoio do esposo, do familiar, e a pessoa acaba É, deixando uma pessoa já derrotada praticamente. é Olha só que verdade. absurdo. Isso já foi há mais de 15 anos, isso eu me recordo como se fosse hoje. Ainda até eu comentei com meu amigo, eu falei, depois que toma uns chifres, uns galhos, aí fica reclamando e não sabe por quê. Depois eu não vi ela, eu não a vi, né? Também não peguei o resultado dela porque me ocupei com outra coisa, são muitos alunos, né? A escola manda geralmente 80, 90 alunos, já cheguei a cuidar de 250 alunos num exame prático, para você ter ideia. E aí ela voltou pro exame, eu falei assim, você reprovou, e seu esposo fez um churrasco mesmo? Ela falou, fez, e falou que se eu reprovar de novo, iria fazer outro. Eu falo, meu Deus, Mas, nossa, é é terrível isso. complicado, Terrível isso, né? terrível. Aí tem pessoas que também vêm para tirar habilitação e dizem assim, eu vou tirar habilitação porque eu preciso fazer compras e o meu esposo não gosta de fazer compras comigo. Meu esposo não gosta de me levar para os lugares. Só que também não ajuda a pessoa a dirigir, não incentiva a pessoa, né? A pessoa vai reclamando, ela tem que lidar com essas situações, que isso só vai afligindo, É né, essas verdade. pessoas. Vai construindo algo na sua mente que vai a limitando, né? A É nossa verdade. mente, ela é uma terra fértil. Então, tudo aquilo que vai jogando, qualquer tipo de semente que vai jogando, a pessoa vai alimentando e Vai cresce muito alimentando, rápido, com certeza. né? Então, a gente vê isso muito com as mulheres, né? O homem já vem aquela coisa mais despojada, né? Se sente na obrigação de já ter habilitação. A mulher já não. Até a forma de dar aulas para mulheres tem que ser diferente, porque já vem com aquela coisa, com aquelas crenças limitantes de que já está reprovada, que dirigir é só para homens, Uhum. mas é tão bom quando a mulher vem, que eu gosto de ensinar as mulheres por isso, que elas vêm com um sonho para se conquistar. É Elas um veem a desafio, habilitação, né? É um dirigir, é um desafio desafio, legal. né? Então elas veem assim como algo libertador. Então é Perfeito. gostoso quando isso acontece. Mas a Muito. gente vê a dificuldade também para as pessoas que estão, né? Isso aí é uma crença limitante de ambiência mesmo. Os familiares, né? Não dão aquele apoio. Então, Não dão homens aquele que apoio. estão aí, apoiem suas mulheres, né? Se você não gosta de levar ela no mercado, se você não gosta de levá-la para passear, mas deixa ela dirigir. Ela Isso é precisa, legal. elas têm esse sonho, vocês vão estar ajudando. E E apoiem é uma muito nisso, liberdade também, né, Kleber? A pessoa com muda não certeza. só a questão do trânsito, mas ela muda também como pessoa, né? Ela se torna uma pessoa mais confiante, confia muito mais nela, as coisas tendem a dar muito mais certo também. A Andréia traz aqui, vocês nos aconselham a fazer terapia no caso desse nervosismo extremo? Olha só, Andréia, eu vou dizer uma coisa para você, né? Ah, terapia, se todo mundo pudesse fazer terapia, o mundo seria 1000 vezes melhor, né? É aconselhado para todo mundo, com Para certeza. todo mundo. E vou dizer para vocês assim, olha, fazer terapia faz com que a gente se conheça, porque o psicólogo ele não vai fazer uma lavagem cerebral na sua mente. Não é esse o objetivo da terapia, mas sim fazer com que você perceba
a forma que você pensa, né? Perceba o comportamento que você está tendo naquele momento, se condiz com aquilo que você deseja. Então, é um conjunto de coisas que é importante, de repente, vale a pena sim fazer terapia. Então, se você acha que isso é uma coisa íntima, pessoal, se você não está conseguindo lidar com essas situações sozinho, procure um profissional que possa te ajudar aí a você lidar com esses sentimentos, né? A Thaís está E eu tô dizendo, vendo também, até desculpa te interromper, eu tô vendo a Flávia aí, ela dizendo, tem instrutor também muito grosso. Realmente tem, opa! Nossa, tem. eu estava conversando com o Rafael e com a Estela exatamente sobre isso, sabe? Que tem instrutores que não deveriam, sabe aquela pessoa assim, ó, que foi demitida e aí resolveu fazer qualquer coisa e vai lá, faz um curso de instrutor e acha que já é instrutor. Gente, instrutor de trânsito, professor de trânsito, né? A Estela está dizendo, a terapia do dirigir auxilia a organizar o volante da vida. Olha que lindo isso, só podia vir de você, Ótima né, frase, Estela? E é ótima verdade, frase. o quanto que a terapia faz a gente dirigir a nossa própria vida, não só no trânsito, mas outras searas também, então vale muito a pena, né? E voltando um pouquinho lá naquela questão do. Era aí que eu anotei aqui. Desculpa, você pode me retomar, por favor? Eu também me fixei na Flávia, né? Ah, dos instrutores, né? Dos Desculpa, instrutores. retomando dos instrutores. E aí o cara vai, faz um curso e acha que é instrutor. Gente, instrutor de trânsito é um professor de trânsito, é um terapeuta do carro. Ele é quase um psicólogo do carro. Então não pode ser assim, eu vou lá e vou dar aula, porque você está trabalhando com pessoas e muitas dessas pessoas têm sonhos. E se você não souber lidar com o perfil psicológico daquela pessoa, você pode traumatizar a pessoa pro resto da vida. Então, vá fazer outra coisa para estar nessa área como sendo um instrutor, como sendo professor, professora de trânsito, né, um personal drive, né, um instrutor aí de habilitados, você tem que amar essa profissão e você tem que gostar de pessoas. Porque se você não gosta de pessoas, meu amigo, você está dando tiro no pé. Muita gente você está prejudicando, tá certo? É, a Raíssa, ela é professora de canto, ela falou que professora de canto é a mesma coisa. Eu concordo. Nós, como instrutores, né, seja de qual área, nós somos realizadores de sonhos, né? Porque as pessoas vêm com esse sonho. Por exemplo, a Raíssa falou sobre cantar. Tem pessoas que sonham cantar, tocar, e as pessoas na nossa área sonham em dirigir. Então, se a gente vê como esses realizadores de sonhos, pode ter certeza, é tão bom, é gratificante. Eu vejo assim que tem profissionais que se dizem profissionais, que eles cobram tanto, eles falam assim, para que eu vou me dedicar tanto se a pessoa vai sair da autoescola e não vai nem mais lembrar de você? Eu falei, mas se você trabalha para isso, então, se você trabalha para isso, né, você tem que cumprir com sua obrigação e fazer com excelência. É Né? Então, eu verdade. vejo uma insatisfação muito grande, né, dos outros instrutores, porque a autoescola não valoriza, porque tem aluno que não faz isso, que é isso e aquilo. Eu falo, realmente não, para mim, se tiver algum instrutor assim, me perdoe, mas não, ele realmente não deve estar na área, porque realmente é uma área que cobra bastante. Há uma carga horária excessiva, né? Tem autoescola que trabalham 12, 14 horas. Eu É comecei verdade. trabalhando com 14 horas, mas assim, sempre pensei comigo, eu tenho que dirigir com um sorriso no rosto, agradando todos os alunos. É E verdade. para mim, não importa o retorno que eu vou ter depois do aluno, eu estou gerando valor para a vida dela. Tem alunos que às vezes não se lembram nem tanto do professor que foi do ensino fundamental, do ensino médio, mas vão lembrar sempre do instrutor que ajudou essa pessoa a dirigir, É que soube que verdade. realizou o sonho dela, que ajudou, que construiu.
e que hoje até tem alunos mesmo que já eu me encontro, às vezes, de 15 anos atrás, tiraram a habilitação. Eu tenho uma memória muito boa, uma memória fotográfica assim, muito boa, que eu bato o olho Legal. e falo, eu lembro quem foi, lembro que fez aula comigo e vou Opa! lembrando alguns fatos das aulas, sabe? E a Nossa! pessoa até hoje me agradece. Ela fala assim, não, hoje eu dirijo por isso, hoje porque você me ajudou, porque Que você me legal. instruiu, porque você teve uma paciência enorme. Não importa se eu vou ver a pessoa daqui a 10, 15 anos, mas o importante é que eu gerei valor, eu fiz minha função. Né? Eu falo até, pelas dificuldades que a área tem, né? Eu, por exemplo, sou formado em administração de empresas, né? Eu tentei trabalhar na área, não consegui, mas teve uma hora que eu falei assim, meu, essa é a minha área, Com essa é a minha certeza. paixão, né? É difícil trocar uma paixão por outra, É né? Depois que eu verdade. participei da imersão também, eu falei assim, acho que está na hora de procurar outra área, mas até na imersão veio um código assim, falando assim, ó, você pode gerar muito valor naquilo que você sabe executar muito bem. Eu falei, É, não tem, não dá para é fugir. trânsito. Não É adianta. trânsito, Quando tá não dá para entranhado fugir. nas veias, não adianta, né, Kleber? A Maria mesmo, ela fez aula até com outro instrutor e depois ela veio comigo. A gente fez Beleza. até poucas aulas, mas nossa, eu vejo, né, a gratidão que ela tem mesmo a gente se fala sempre, ela conhece a minha esposa, a gente também compra algumas coisas dela. Então, quer dizer, a gratidão, mesmo assim, ela veio de outra pessoa, falou assim, não, é isso que eu quero, se nos tornamos amigos. Já acho que já tem uns 2 anos que ela tirou a habilitação. Então, essas coisas assim que já me deixam feliz. Isso não tem dinheiro que compra. Né? Dinheiro não traz essa alegria que a gente vê de pessoas tendo o resultado daquilo que ela aprendeu de É você. verdade. Porque o instrutor, ele tem que ter isso, ou a instrutora, tem que gostar de pessoas e saber que aquilo ali que ele está fazendo não é dar aula, você está realizando o sonho dessa pessoa, né? Exatamente. Eu tenho o meu segundo vídeo que eu coloquei lá no YouTube, ele fala sobre o medo de dirigir. E eu trabalho com uma técnica da cognitiva comportamental, que é uma linha teórica da psicologia, que é a da dessensibilização. E eu digo assim, ó, você tem medo de dirigir, ok? Ok, você nunca pegou no carro e tem medo de dirigir. Bom, já vem aquele teatro mental criando coisas na cabeça. Perfeito? Perfeito. Sim. O que eu digo para essas pessoas? Não pense. Vai lá na autoescola, se inscreve. Por quê? Porque tem um processo que a pessoa vai passar lá na autoescola. Que primeiro ela vai passar por uma avaliação médica, depois ela vai passar por uma avaliação psicológica. Então ela vai num passo a passo, ela vai sendo inserida nesse meio do trânsito de forma gradual. É uma forma mais calma. Aí depois ela vai fazer lá o curso teórico, né? Agora com toda essa questão da pandemia, até eu recebi aqui, o meu esposo me colocou aqui que saiu um decreto estadual 55.240/20 da retomada das atividades dos CFCs aqui no Rio Grande do Sul, né? E Que as bom, aulas, porque São Paulo está longe de acontecer, viu? pois é. E aí fala aqui que as aulas teóricas em EAD para reciclagem, renovação, cursos especializados, né? As aulas teóricas e presencial, elas estão suspensas por enquanto. Então, assim, a gente, a gente tem que começar a entender que as aulas vão sofrer realmente algumas mudanças, né, no corpo que ela se tem hoje. Até as faculdades hoje têm aulas EAD, enfim, os CFCs já estão com as aulas EAD para as reciclagens, né? Enfim, e isso a tendência é ser assim, né? Vai acontecer. E agora com esse processo aí dessa pandemia, a tendência é isso ser muito mais rápido, né? Mas Uhum. assim, o que eu digo é que a pessoa ela vai sendo inserida nesses cursos de forma gradual e ela vai se apoderando desse cenário
né, que é o trânsito, devagar, você entende? E daqui a pouco ela vai lá para um simulador ou já vai para as aulas práticas realmente no carro, mas ela vai de uma forma gradual. Nenhum instrutor vai pegar e vai colocar a pessoa dentro do carro que nunca dirigiu e vai dizer, ó, sai dirigindo. Não é assim que funciona, existe um passo a passo inicial. Então, assim, para também baixar um pouco a adrenalina e o medo dessas pessoas que têm medo de dirigir, nunca dirigiram, calma, vá com calma. E lá no CFC, eles vão ter todas as ferramentas para você começar a dirigir aí com calma, entende? Vai ser um passo a passo que você vai ser inserido lá naquele local, beleza? Isso. E só para completar aí também, tem aquelas pessoas que têm medo de dirigir, mas já vieram de casa com uma experiência negativa no trânsito. Ou tentar aprender com o marido, ou tentar aprender com a esposa, ou tentar aprender com o pai, com a mãe, ou com o irmão, e não deu muito certo. E aquela pessoa que estava tentando ensinar, ou gritou, ou aconteceu algum processo, né? A Flávia está dizendo, eu já bati 3 vezes, mas não desisti. Só que não consigo bom que não pegar a desistiu. via. Não, não desista, não. Claro que não. E eu digo assim, ó, às vezes essa pessoa que está aprendendo, ela está fragilizada porque ela não sabe, né? Imagina, você não sabe alguma coisa, aí você tenta fazer e não consegue. E aí vem uma pessoa e berra do teu lado, sabe? Tipo, te dá um tranco ali e isso te traumatiza. Então, às vezes, vem aquele aluno mais traumatizado ainda, né? Então, eu digo, calma, tá tudo certo. Vamos com calma. Você vai entrar na autoescola e você vai passar por um processo. E isso em qualquer autoescola, gente. Você vai passar por um processo. Agora, o que você tem que perceber, e eu aconselho, né, a esses alunos que vão com muito medo para a autoescola, vá conversar com o diretor de ensino. Por quê? Vai lá, conversa com o diretor de ensino, ele está ali para te ajudar. Vai lá, conversa com ele, diz, olha, eu tenho muito medo, aconteceu isso e isso comigo, você me orienta a marcar aula com um instrutor X? Porque a gente tem aquele instrutor, assim, que a gente confia que aquele instrutor ali, ele vai ajudar esse aluno que está nesse momento de trauma, entende? Então a gente pode, sim, ajudar esse aluno mais traumatizado, né? Sim, você falando sobre isso, eu acho que é extremamente importante. Um beijo, Vanessa. Eu dei aula para o esposo dela, para a irmã dela. Legal. Eu tenho um carinho enorme por essa família. O Boni está aí, grande amigo, instrutor também, está na região do Guarujá agora. De vez em quando aparece em São Paulo, um abraço. Douglas, trabalhou comigo também, um abraço, Santista. Só o mal dele é Santista, mas tudo bem. Kleber, tá tudo certo. Não querendo te cortar, mas assim, ó, nós temos 5 minutos para a gente encerrar. Olha como passa rápido 1 hora, né? Poxa a gente tem vida, 5 minutinhos para encerrar, porque da outra vez eu não fiz esse encerramento e pá, cortou no meio, assim, ficou uma coisa muito estranha. Mas assim, olha, eu quero agradecer você por se disponibilizar a bater esse papo, porque eu acho que a gente aproveita bastante os alunos, as pessoas que estão aqui junto. O Maurício está dizendo, já bati no viaduto do Shopping Iguatemi, Caxias do Sul, logo depois de tirar a carteira, acontece. Mas olha só, é natural. Se acontecer, eu vou dizer, essas pessoas que recém tiraram a carteira, gente, não é nada assim traumatizante, sabe? Às vezes é uma arranhadinha aqui, uma entrada no portão, num estacionamento, mas isso também não é uma coisa assim, é comum isso acontecer. Eu sempre digo, a pessoa que recém tirou a carteira, comece treinando, tirando o carro da garagem, dando uma volta na quadra, para começar a se apoderar desse veículo, não é mesmo? Eu queria Sim, é um passo a passo. Um passo a passo. Kleber, eu queria muito te agradecer. Com certeza faremos outras lives, né, para esse Vamos pessoal. sim, vamos combinar. Olha, gostei muito de conversar contigo. Tu é um cara que tem muito conhecimento, muitos anos também de prática, de muito domínio, de lidar com as pessoas, porque a gente lida com pessoas, né?
E Uhum. você está de parabéns, muita gratidão mesmo por você estar aqui hoje. Curti demais a nossa. E vou dar a palavra aí para você fazer a sua finalizar, né, das suas últimas palavras aí nessa live de hoje. Tá bom. Só vou responder uma moça que perguntou se eu conheço alguém de Goiânia. Eu conheço pessoas de Goiânia, mas não do ramo de autoescola. Qualquer coisa você me chama no direct, eu vou tentar me informar com os meus amigos de lá se pode te ajudar nesse sentido, tá? E Vanessa, foi um prazeraço, tá? Foi um prazer enorme conhecê-la, tá? Primeira oportunidade que nós conversamos realmente. E saber também as diferenças, como é São Paulo, como que é o Sul, isso também acho que é importante, né? E a gente está desenrolando tudo isso aí, foi muito bom. Acho que a gente tinha assunto aí para umas 3 horas de live, né? Poxa, Então, com certeza. Então, por isso que a gente tem que fazer uma nova live. E, ó, pessoal, todo mundo que tá aqui, ó, tem que seguir esse cara lá no YouTube. Me sigam lá também. Sigam a isso que eu gente digo. aqui, ó, aqui no Instagram, porque vai ter sempre live aqui pra gente trocar uma ideia, superações, né? E, com certeza, olha a Ana dizendo que é lá do Piauí. Olha, É, um tenho parentes no beijo. Piauí, hein? Oh! Lá em Teresina, eu tenho parentes, hein? Olha o que é Mas assim, internet, né? Uma pessoa está do que é a outro internet? lado e a gente está aqui no sul, chovendo, daqui a pouco tá frio. Você em São Paulo, não é mesmo, Kleber? É, mas assim, foi muito bom. É, agradeço também a todos que participaram. A maioria que eu convidei também está aí. É, siga-nos também. O meu canal é Vencendo a Mente para Dirigir, tá no YouTube. Siga o canal da Vanessa também, tem um conteúdo assim excelente, Gratidão. principalmente para quem está tirando habilitação, quem está no processo. Eu vou focar um pouquinho para quem tem habilitação, né, que é o meu próximo segmento, né? Mas assim, são conteúdos assim importantíssimos para vocês, tá? E em breve a gente vai estar nos vendo, tá, Vanessa? Vamos nos falando, Opa, tá? vamos Trocar sim. mais ideia, tá? E um grande abraço aí para você, tá? Um abraço para o pessoal do Sul. Torça por nós de São Paulo, porque São Paulo só Ai, está com previsto certeza. para voltar só 1º de junho, e olhe lá. Inventaram um rodízio de veículos aí que a gente não está se agradando muito, mas enfim, Imagina. não podemos fazer nada, né? Então é o período, né? Eu vou Então a gente estar tenta ajudar da forma que a gente pode. Eu vou estar colocando um vídeo amanhã, com certeza, sobre o novo decreto aqui do nosso estado, liberando tudo. Já vou fazer um videozinho, vou colocar aqui no canal, vou colocar lá no YouTube. O canal é Vanessa Carmo Psicóloga, entre lá que eu tenho certeza que a gente vai fazer uma boa parceria aí também. Já sou inscrita no teu canal, viu, Kleber? Tô te Obrigado, seguindo gratidão. ali, tô te seguindo porque tu é um cara muito legal. E esse objetivo é agregar valor, é somar, que a gente possa juntos aí melhorar o nosso trânsito, melhorar as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam mais apoderadas. Isso aqui é legal, tá legal? É isso aí. Vamos em frente. Vamos ajudar essa turma aí e conte conosco, né? Para tudo que precisar. Estamos aí para isso. Perfeito, perfeito. Ó, um beijo para todos que estavam aqui na live. Obrigado para todos, tá? Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima.